Olá, pessoal. Boa noite. Bom, vejo aqui uma mensagem por parte do Jones, que está sem som. Gostaria de dizer que, antes de tudo, isso faz parte do processo das nossas aulas estratégicas. Como que nós, na realidade, havíamos especificado, ele estaria começando por volta de agora 8h05. Então, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui. Naturalmente, mais estudantes foram devidamente chamados para participarem desta aula. Com isso dito, não importa se tivermos 5 ou 30 alunos em sala, a cada momento eu vou estar perguntando de uma forma bem clara e direta as suas dúvidas e vamos buscar fazer tudo da maneira a mais direta ao ponto e produtiva em nossa aula Reading. Tudo bem? Mas de uma forma ou de outra, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui. Vocês me escutam bem? Sinta-se à vontade para ou ligar o seu microfone e falar que sim, ou escrever no chat room sem maiores problemas. Mas vocês estão me escutando bem e me vendo bem, e inclusive também vendo a tela que eu estou compartilhando? Excelente. Uma observação, se tivermos alguém com o microfone ligado, sinta-se à vontade, ou melhor, eu lhe peço para que, se possível, você desligue, para não termos necessariamente o seu ambiente, não é? Tendo o barulho interferindo na aula. Você só precisa de clicar no mute, no símbolo de microfone, para assim desligar. Tudo bem? Espero, então, que todos estejam me vendo e me escutando sem maiores problemas. Então, vamos começar efetivamente esta aula. Nós vamos começar com uma perspectiva no qual estaremos lidando sobre o IELTS como um todo e aonde que o exame Reading se encaixa neste contexto do IELTS como um todo. Depois, a estruturação do exame Reading. E, por último, a execução do exame, que, de fato, é o mais importante. Mas essa parte introdutória é também muitíssimo importante. Vamos buscá-la fazer da forma mais produtiva possível, tudo bem? Então, muitíssimo obrigado por todos vocês que estão aqui. Então, vamos começar. Nós temos o exame IELTS sendo dividido em dois momentos. O momento do speaking e o momento dos exames escritos. Sendo que, nos exames escritos, você tem o listening, reading e writing acontecendo. A primeira referência prática que eu tenho para lhe oferecer é esta. Se você tiver a oportunidade, por favor, busque fazer o exame speaking em um dia e os exames escritos, ou seja, o listening, reading e writing, em outro. Porque assim, quando você for fazer os exames escritos, que são os exames que definitivamente são mais exigentes no que diz respeito à sua concentração e capacidade de foco, definitivamente você vai estar mais bem familiarizado com o ambiente e, por consequência, você se sentirá menos nervoso ou nervosa. Por consequência, terá uma performance melhor. Se você tem a possibilidade de buscar, por exemplo, fazer o speaking na sexta e os exames escritos no sábado, ou fazer os exames escritos na sexta e o speaking no sábado, melhor. Agora, caso você não tenha a oportunidade de o fazer, normalmente o que acontece é que você buscará ter o exame no sábado e ter os exames escritos pela manhã. Então, o período da manhã é o período onde que a maior parte de nós, ao menos, estamos com a cabeça mais fresca, estamos mais focados, já que os exames escritos, incluindo o reading, são exames que, no final das contas, exigem, como dito, essa maior concentração. Você, caso tenha que fazer o exame IELTS no mesmo dia, deixar os exames escritos pela manhã e depois fazer o speaking à tarde, definitivamente é algo que vai também afetar positivamente a sua nota. Agora, caso você não tenha a oportunidade nem de um nem de outro, tendo em vista os centros de teste que você tem à sua disposição, aí naturalmente você vai ter que ir pelo que os centros de teste que estão à sua disposição oferecem. Mas, de fato, buscar, não é, por centro de teste que te ofereçam a possibilidade de fazer o speaking na sexta e os escritos no sábado, ou todos no sábado, mais a escrita pela manhã e o speaking à tarde. Tudo bem? Isso já faz uma diferença tremenda na sua performance, com, naturalmente, você sendo uma pessoa que tem maior performance na manhã, pois está com a cabeça mais fresca. Agora, vamos nos focar nesta parte, portanto, de realização dos exames escritos. Você tem o reading sendo o segundo exame que você faz. Você começa com o listening, termina com o writing,
tem, então, no meio ali, o reading. O reading é um exame no qual você vai ter 1 hora para o fazer, 60 minutos. Dentro desses 60 minutos, você terá que responder 40 questões. E, caso você esteja fazendo o exame à mão, o que em algumas partes do mundo já está retornando a ser feito, você vai ter a dinâmica onde que você vai ter que também transferir as suas respostas ao answer sheet. Answer sheet é uma folha de resposta que você entrega. Esta é a folha que vai ser efetivamente corrigida, as suas notas serão devidamente dadas, tomando como referência as suas respostas nela. Esta mecânica de você fazer a transferência no answer sheet é de fato diferente do processo de transferência do answer sheet que você tem no listening. Por quê? No exame IELTS Listening, você vai ter 30 minutos de áudio e você vai estar escrevendo as suas respostas à medida que você escuta os áudios. E depois você tem 10 minutos, também explicitamente separados, para fazer a sua transferência para este answer sheet, só que o específico de listening. No caso do reading, não. Você vai ter 1 hora para administrar tudo, fazer as questões e transferir as suas respostas. Caso você venha fazer o exame no computador, e nós vamos estar falando de uma forma mais aprofundada sobre isso em breve, você não precisará de transferir as suas respostas para o answer sheet. Você tem as respostas que você coloca no sistema como sendo as suas respostas finais e pronto. E isso, naturalmente, te dá uma vantagem no qual você não precisa de se preocupar com transferência. E até mesmo ganha um pouco de tempo a mais. Porque você vai ter ali o tempo em que você gastaria com a transferência podendo ser investido na realização das questões. Mas existe uma determinada desvantagem que ocorre em especial no processo de ancoragem, que nós vamos estar falando em breve, na realização prática do exame. Então, muita atenção para, de fato, não partir pelo pressuposto que fazer o exame pelo computador, quando tudo estiver voltado ao normal, vai ser as mil maravilhas, porque definitivamente existem também preços a serem pagos por este conforto. Tudo bem? Mas voltando então à estrutura. 1 hora para a realização do exame, 40 questões para serem respondidas. Você tem essas 40 questões subdivididas em 3 sessões. Essas sessões vão de 12 a 15 questões cada. E elas vão, de fato, aumentando a complexidade à medida em que você progride no exame. A primeira sessão é a mais fácil e a última sessão é a mais difícil. Agora, com isso dito, é muito importante compreendermos que a primeira sessão não necessariamente é fácil. Somente estamos falando que, em comparação à última, ela é a mais fácil. Mas não estamos falando que ela é fácil. Isso é muito importante termos em mente. Então, você tem a sua primeira sessão. Depois, você tem a sua segunda, tem a terceira. A complexidade dos textos vão aumentando. Uma observação muito importante. Não existe diferença real em termos de dinâmica de realização entre Academic e General Training. Fazer o exame Academic e General Training quando o assunto são os tipos de questão que você tem que realizar é exatamente a mesma coisa. Você vai encontrar true, false, not given em ambos os módulos. Você vai encontrar match em ambos os módulos. Você vai encontrar sentence completion em ambos os módulos. Você não tem diferença quando o assunto são questões. Qual é a diferença, portanto? A diferença se encontra no nível dos textos que você tem que interpretar. Em questões, aliás, em exames General Training, o que você tem em mãos para trabalhar são, na realidade, textos mais do cotidiano, em especial na primeira sessão do exame. Por exemplo, um manual de operação de um determinado produto que você compra, manual de instrução, não é? Agora, considerando essa dinâmica que eu lhe disse, que à medida em que você vai evoluindo no exame, ele vai ficando mais complexo, o último texto da última sessão, portanto, é da mesma estrutura, é basicamente o mesmo tipo de texto que você encontra em qualquer sessão acadêmica. Então, mesmo se você venha fazer o General Training, você vai lidar na última sessão com um texto que é igual a um texto que você encontra no acadêmico. Então, dadas essas muito mais similaridades do que diferenças, nós sugerimos você se preparar para o General Training, quando o assunto é o Reading,
como se você fosse fazer o academic. Porque assim você se nivela por cima. Você então lida com um vocabulário que definitivamente é mais complexo a ser interpretado, porque os tipos de questão são os mesmos. E depois você desce de nível, entre aspas, porque eu não posso nem ao menos lhe dizer que o IELTS General Training é mais fácil, porque ele não é. São os textos que são, talvez, mais simples, quando o assunto é o General Training, mas os tipos de questão e o nível de profundidade, portanto, de interpretação que você precisa de ter para respondê-las é o mesmo. Então, não podemos necessariamente classificar que o IELTS General Training é mais fácil do que o Academic, mas o vocabulário que você encontra no texto definitivamente pode mudar, em especial na primeira e na segunda fase. E, portanto, você se nivelando por cima e fazendo mais exames academic do que General Training, você, ao fazer o General Training, terá uma facilidade bem maior, porque você vai estar lidando com questões que você já está acostumado a fazer, mas com textos que são, em especial na primeira parte do exame, mais simples. Muito importante, portanto, temos isso em mente. Então, você tem esta mecânica. Agora, o que vai mudando entre uma sessão e outra, à medida em que você, então, vai tendo esse aumento de complexidade? Em especial, o nível de amplitude das questões. Você tem as questões ficando, de fato, mais amplas, envolvendo uma interpretação mais geral do texto, e, igualmente, o texto vai ficando mais complexo a ser lido. Mas, independente de que exame que você venha fazer, o número de palavras a serem lidas é a mesma. Algo em torno de 2.500 palavras. Isso pode parecer muito, mas se você vê um arquivo, não um arquivo, mas artigos de um site de notícia, cada artigo tem, em média, 600 palavras. Se você, então, tem uma leitura de 2.500, o que você tem é uma média de uns 4 artigos lidos. Então, considerando todos esses textos que você vai estar lendo, em termos de tamanho, é o equivalente a algo em torno de 4 artigos de site de notícia. Já que os artigos de site de notícia não necessariamente são grandes, você então tem a perspectiva de que o exame em si também, em termos de quantidade de palavras a serem lidas, não é muito grande. Pode parecer, porque você está sendo testado, não é um processo prazeroso, portanto, cada minuto vai parecer 1 hora. Mas, definitivamente, você tem, em níveis, de fato, contáveis, um número relativamente pequeno de palavras para ler. Tudo bem? Crítico compreendermos que a estratégia central para o exame Reading é, na realidade, um fim, não um meio. Que é o quê? Time management. Por quê? O principal elemento que faz as pessoas, mesmo se preparando bem, mas não necessariamente tendo uma visão estratégica sobre o exame, não obterem o resultado que precisam, é problemas de time management, ou seja, administração de tempo. O que ocorre? A pessoa ela leva muito tempo numa leitura inicial e menos tempo no que era para ela levar mais tempo, que é o processo de resposta às questões em si. E, portanto, a maneira como que nós administramos isso é fazermos o oposto por design. Fazermos a leitura do texto de uma forma a priori, não definitiva, mas a priori, seca, mais direta ao ponto, mais curta, mas ainda assim abrangente, para gastarmos menos tempo em uma leitura inicial, podermos ir para as questões e, portanto, termos mais tempo para investir na realização das questões. E, depois, voltar ao texto e, neste processo de voltar ao texto para responder as questões, aí sim, ler partes inteiras do texto, ou melhor, partes inteiras do texto, para responder as questões. Agora, tendo, portanto, a leitura de partes inteiras, tendo como referência as questões que você terá que responder para aquela determinada sessão. Porque, com muita frequência, o que nós percebemos são textos IELTS não sendo abrangidos por completos pelas suas respectivas questões. Então, você tem um texto enorme, mas as questões que têm que ser respondidas tomando como referência este texto não abrangem todos os parágrafos, em especial no primeiro e no segundo texto, na primeira e na segunda sessão. Portanto, ler certos parágrafos por completo em um determinado texto pode ser um real desperdício de tempo, porque você não terá que responder a questões que abrangem informação abrangida por ele.
Então, o que nós temos aqui é um processo de leitura estratégica que gera essa economia de tempo na leitura inicial para o reinvestimento nesse tempo na realização das questões. E isto é a estratégia reading em especial. É óbvio que temos questões táticas que vamos estar lidando aqui, mas em termos da lógica e estratégia por trás dessas, a lógica estratégica por trás dessas táticas, o que você tem é simplesmente um processo mais efetivo de administração de tempo. Porque caso contrário, mais da metade do exame, IELTS passou, reading passou, e você nem ao menos chegou na metade dele. E depois você vai ter que, de forma bem afobada, tentar responder o restante, e aí você acaba não conseguindo obter a performance que você queria. Muito importante, então, neste processo, temos em mente que o que é sugerido na prática é você obter a média de 1 minuto e 30 segundos na realização de cada questão. Isso pode parecer muito pouco tempo, mas na realidade não é, à medida em que você tem real prática. Muitas pessoas têm essa perspectiva de que, olha, vou tentar levar 15 minutos na sessão 1, 20 minutos na sessão 2, 25 minutos na sessão 3. Sem problemas, é totalmente compreensível você ter isso em mente. Caso você deseje, tudo bem. Mas eu acho que para até mesmo facilitar o seu processo de time management, você busque ter, ao nível individual de questão, um senso de urgência. Mas não um senso de urgência que beira o desespero, mas um senso de urgência que te faça ir para o IELTS para ganhar, não para não perder. E essas são duas coisas completamente diferentes. Porque quando nós vamos para não perder, temos uma abertura muito grande para inseguranças. Exatamente porque queremos não perder. Agora, se você faz o exame para ganhar, você tem uma atitude muito mais agressiva. E o que é agressividade no IELTS? É você, na realidade, ter uma confiança nas suas primeiras impressões. E isto é crítico, por mais que seja básico. Por quê? Muito frequentemente, a sua segunda, terceira, quarta impressão de resposta certa, em especial quando nós estamos falando de questões múltipla escolha, é nada mais, nada menos do que você duvidando de si mesmo. Todos nós temos isso. E, por consequência, as pessoas, elas veem uma primeira questão, uma primeira impressão de resposta correta, mas acabam ignorando devido às suas inseguranças naturais, vão e acabam escolhendo uma outra impressão como a sua resposta final e depois percebem que a resposta, ou melhor, a perspectiva inicial que ela teve de resposta certa era a correta. Então, o que eu estou aqui lhe dizendo também, deixando bem claro, não é para você fazer o exame pelas coxas e na primeira absoluta impressão que você tiver, você já checa e pronto. Não. Sinta-se à vontade para refletir, mas não tenha o que nós chamamos de paralysis analysis, ou seja, paralisia por análise. E, por consequência, quando em genuína dúvida, vá com a sua primeira impressão. Isso se aplica em especial no reading, porque ele é um dos exames, quiçá o exame no qual você tem mais facilidade para ter problemas de time management, porque você tem essa 1 hora para fazê-lo, nenhuma espécie de controle, como é no caso do listening. E, novamente, é aquela questão. Você pode ter, depois, mais de 30 minutos tendo sido passados e você ainda está na questão 20. E aí depois você tem que fazer mais... Desculpe, tem que fazer, você está na questão 15 ou 17. E aí depois você tem que fazer mais 23 questões em menos tempo e definitivamente você vai se prejudicar por isso. Tudo bem? Então, vamos agora para a prática. Mas antes de irmos para a prática, alguma dúvida ou questão? Sinta-se à vontade ou para ligar o seu microfone e fazer essa sua pergunta clara, ou escrever no chat room sem maiores problemas. Mas eu ofereci aqui uma introdução antes de irmos para a prática. Alguma dúvida ou questão no qual eu possa esclarecer? Sinta-se à vontade para escrever. Não existe pergunta besta. Tudo bem? Não existe pergunta besta. A sequência da prova escrita. Bom, a sequência da prova escrita. Vejamos, Diego. Eu não compreendi muito bem a sua dúvida e eu lhe peço desculpas. Naturalmente, inclusive, o nosso foco aqui hoje é no reading, mas com isso dito, buscarei esclarecer a sua dúvida, mas infelizmente eu não a entendi. Tudo bem? A sequência da prova escrita, infelizmente não entendi a sua pergunta. A sequência da prova escrita, reading, writing e listening. Bom, primeiro, listening. Segundo, reading. E por último, writing. O reading fica, portanto, no meio dos dois. IELTS listening dura 40 minutos
Em sequência, temos o IELTS Reading, durando 60 minutos. E, por último, temos o IELTS Writing, durando mais 60 minutos. Totalizando, portanto, 2 horas e 40, caso você venha fazer o exame à mão. 2 horas e meia, caso você venha fazer o exame no computador. E não há pausas. Em nenhum momento você tem pausas. Agora, acredite, essas 2 horas e 40 serão provavelmente as 2 horas e 40 mais rápidas que vocês tiveram na sua vida. Porque definitivamente não é uma questão que você sente que tem muito tempo para fazer. Muito importante termos isso em mente. Respondi a sua dúvida, Diego? Perfeito. Para o simulado, é importante cronometrar desde os primeiros simulados? Minha sugestão é que não, porque você definitivamente aqui tem a necessidade, antes de tudo, ter a mecânica de realização do exame sendo bem internalizada por você. Seja uma mecânica nossa, como nós vamos aqui fazer, seja uma mecânica que você tenha aprendido externamente e queira mesclar com a nossa, ou completamente ignorar a nossa e se focar somente numa externa. Mas o mais importante é, a priori, você pegar a mecânica de realização do exame seguindo a metodologia que você desejar. E, portanto, por favor, não cronometre o seu tempo a priori. Posteriormente a você estar seguro que você está sendo capaz, de uma forma natural, de aplicar esta mecânica, seja a nossa ou seja de um outro local, aí vem a sugestão de você, de fato, estar cronometrando, porque essa questão de time management é crítica. Tudo bem? Perfeito. Este é o padrão somente para o Brasil? O IELTS é um exame mundial, internacional, onde que temos mais de 3 milhões de pessoas o fazendo todos os anos no mundo inteiro de forma padronizada. Então, o que nós aqui estamos falando se aplica para você que está no Brasil, Canadá, Estados Unidos, Europa, Austrália, Nova Zelândia, não importa, tudo bem? Qual aspecto tem maior peso? Bom, aspecto que tem maior peso definitivamente é dar a resposta correta. Quando nós estamos falando de IELTS Reading, ele é um exame bem pragmático. O mesmo se aplica ao listening, diga de passagem. Você vai estar tirando o vocabulário que é dado para você por um texto e literalmente copiando essas palavras e colocando nas questões como resposta. De uma forma que seja gramaticalmente e semanticamente correta, mas você vai utilizar palavras do próprio texto para responder as questões. Então, não é uma mecânica como no speaking e no writing, no qual você tem elementos estratégicos como, por exemplo, busque utilizar o present perfect mais frequentemente ou simple past mais frequentemente. No caso do speaking, busque utilizar o OJE, opinião, justificativa e simplificação para dar a sua argumentação. Não. No caso do listening e do reading, é bem direto ao ponto. Você vai pegar as questões, tomando como referência as questões, vai ir ao texto e achar as palavras que estão no texto que respondem as questões e você copia essas palavras. Então, o elemento que tem maior peso é você conseguir interpretar as questões, pegar as respostas do texto, em termos de selecionar as palavras corretas do texto e colocar como resposta nessas questões. Tudo bem? Eu entendi a sua pergunta, Jussiara, porque o que eu tive a impressão é que você talvez estava pensando que, de alguma forma, o reading tivesse uma mecânica estratégica como o speaking e o writing, que são mais abertos. Mas no caso de um exame como o reading, ele é bem direto e estruturado. Não existe, então, flexibilidade. Ou você interpreta a questão e responde, tirando o vocabulário do texto, ou você errou a questão. Perfeito. Excelente. Muito bom. Então, let's go. Vocês estão conseguindo ver a minha tela sem problemas? Todos estão conseguindo ver a minha tela, por favor? Sim? Excelente. Então, aqui temos um texto chamado Zoo Conservation Programs. Este é um texto que envolve zoológicos e programas de conservação animal, tomando como referência estes zoológicos. Para qualquer texto IELTS, Academic e General Training, em especial o terceiro texto General Training, ou melhor, não o terceiro, mas a terceira sessão, que vai possuir somente um texto no General Training, a maneira como que você, na realidade, lida com o texto a priori é fazendo o que nós denominamos de skimming. Skimming é o processo de você, primeiramente, ler o primeiro parágrafo por completo, ler o primeiro e o último período de cada parágrafo subsequente. Então, por exemplo, aqui nesse segundo parágrafo,
Ele começa do zoos e vai até o 8. Aliás, o subject. E depois, o último período começa no this commitment e vai até o industry. Então, você repete essa dinâmica de ler o primeiro e o último período em cada parágrafo subsequente, até chegar ao último. Chegando ao último, você também o lê por completo. Então, perceba que a sua leitura inicial envolve você ler o primeiro e o último parágrafo por completo. Todos os parágrafos intermediários entre o primeiro e o último, você lê o primeiro e o último período. Agora, por que você faz isso? Bom, o parágrafo introdutório é um parágrafo crítico, porque ele introduz o tema de uma forma mais global. E para questões, portanto, mais globais no IELTS, em especial, portanto, questões de múltipla escolha, você compreender o objetivo geral do texto é importante. E com muita frequência, esse objetivo geral do texto é deixado claro logo no seu parágrafo introdutório. Igualmente, para questões tão macro, você tem a conclusão também sendo um elemento muito importante para a interpretação do qual é o objetivo do texto como um todo. Por consequência, a conclusão também é, ou seja, o último parágrafo também é um parágrafo a ser lido por completo. Agora, os parágrafos intermediários, eles são lidos o primeiro período porque você tem o primeiro período de textos IELTS sendo como tópicos frasais. O que são tópicos frasais? Tópicos frasais são as primeiras linhas de um determinado parágrafo mostrando a essência, a ideia central dele. E o restante deste mesmo parágrafo é um aprofundamento sobre este tema que o parágrafo individualmente abrange. Mas a essência dele é deixada clara logo nas suas primeiras linhas. Vamos deixar claro, mais precisamente, entre o primeiro e o terceiro período. Lembrando que o período é o início de um período é o início de uma sentença até o ponto final. Então, a maior parte dos tópicos frasais são compostos por um período. Agora, com certa frequência, você encontra os primeiros períodos sendo muito curtos. Portanto, a sugestão é, se você tem um período, um primeiro período mais exatamente, que abrange somente uma meia linha da primeira linha do parágrafo, busque ler também o segundo período. Então, entre o primeiro e o segundo período, você tem o tópico frasal. E se o primeiro período for longo o suficiente, não é necessário ler mais do que ele. Ou seja, você começa a ler um parágrafo e para no seu primeiro ponto final. Por que você também lê o último período? Você lê o último período do parágrafo porque ele é uma conclusão e, além disto, ele oferece informação específica para que, em especial, questões de matching, ou seja, questões que envolvem combinação de informação com diferentes partes do texto, como as famigeradas questões que envolvem você dar títulos a parágrafos. De fato, você com muita frequência encontra as informações que definem que um determinado parágrafo esteja relacionado a uma determinada informação, como, por exemplo, um título, estando no final do parágrafo, não no começo. E o exame IELTS Reading, de fato, busca fazer você ler mais. E neste processo de ler mais, ele, de fato, bota muitas questões-chave para questões de matching no final do período. Ou melhor, no final do parágrafo. Nós, precavendo isso, para não sermos pegos de surpresa por questões de matching, também lemos o último período. E vocês verão com real clareza que nós vamos estar aqui respondendo questões, ou pelo menos a maior parte delas, tomando como referência somente o primeiro e o último período de cada parágrafo. Então, este é o processo de skimming. Agora, ao longo do processo de skimming, nós aplicamos o que nós denominamos de ancoragem. Mas antes de estarmos explicando o que é ancoragem, nos mantendo ainda limitados ao escopo do que é skimming, ou seja, essa primeira leitura seca. Alguma dúvida ou questão em qual eu possa esclarecer? Porque este é um primeiro ponto muito importante, o skimming de um texto. Sinta-se à vontade ou para ligar o microfone ou para escrever no chat room, não há o menor problema.
skimming. Bom, certeza, nenhuma dúvida? Bom, se vocês não têm dúvidas, sem problemas. Então, agora vamos para o próximo passo. Você faz o skimming, ou seja, a leitura do primeiro parágrafo por completo, a leitura do primeiro e do último período de cada parágrafo subsequente, e depois a leitura do último parágrafo por completo. Isso te dá a possibilidade de compreender o que o texto como um todo fala, sem ter que lê-lo por completo, economizando tempo para poder investir no que realmente importa, que é a resposta das questões. Então, este é o primeiro ponto. Depois, temos a ancoragem. A ancoragem é o processo de você, à medida em que lê os textos, de fato você tem a mecânica de destacar palavras-chave ao longo desta leitura. Ou seja, você definir de forma em especial visual informações que definem de uma forma bem explícita o que aquele parágrafo fala sobre. Porque as questões vão ser exatamente sobre estes tópicos de forma específica que o parágrafo abrange. E em especial, quando você deixa essas palavras-chave destacadas, você consegue com facilidade, depois, tomando como referência as questões, voltar ao texto e encontrar no texto, primeiro, o parágrafo que abrange a informação que o texto pede, e já que você deixou as palavras-chave visualmente destacadas, literalmente você então fez o underline, fez um círculo em volta, fez uma seta em uma determinada expressão-chave, mas você deixou, de fato, claro e óbvio para você, a um nível visual, você primeiro encontra muito mais facilmente o parágrafo que abrange a informação que você está buscando responder, tendo em vista a questão. E depois, você, aí sim, lê esse parágrafo por completo para encontrar a resposta. Então, perceba que nós aqui não estamos falando para você ter essa leitura seca do começo, através do skimming, sendo a sua leitura final. Você começa com uma leitura seca, mas depois você vai para as questões, retorna ao texto e, voltando ao texto uma segunda vez, aí faz as leituras completas, mas não do texto inteiro, mas dos parágrafos que as questões abrangem. Para assim evitar, como dito para vocês antes, ler parágrafos que nenhuma questão fala sobre, ou ao menos ler parágrafos inteiros que nenhuma questão fala sobre, economizando, portanto, tempo. Então você, à medida que vai lendo, você vai destacando palavras-chave, visualmente falando. O que são palavras-chave? Para então termos a ancoragem das informações. Você tem nomes, seja de pessoas ou organizações. Você tem números, você tem datas, você tem, de fato, horários, horas, não é? Nós podemos dizer, de uma forma mais pragmática, que uma palavra-chave é tudo que se destaca visualmente da massa do texto. Por exemplo, se você tem um parágrafo que tem lá as letras devidamente organizadas, como no texto normal, e do nada você vê que tem uma letra maiúscula no meio daquele mar de letras minúsculas e não é o começo de um novo período, você sabe que aquilo ali provavelmente é uma palavra-chave, um nome próprio dado, uma informação específica, clara, dada, que você pode destacar. Então, nomes, datas, informação específica que deixa claro de uma forma explícita sobre o que o parágrafo individual que você está lendo fala sobre. E se ainda não está muito claro para vocês o que é a ancoragem, vocês vão ver na prática ela sendo feita. Uma última observação, que é o fato de que quando você tem o exame feito no computador, você tem uma ancoragem, por consequência, uma flexibilidade estratégica menor. Por quê? O que eu estou fazendo aqui, que é colocar essas setas, fazer isto, etc. e tal, não é algo que você pode fazer no computador. No computador, você pode sim destacar palavras-chave. Portanto, se você está decidido em fazer o exame no computador, estar assistindo esta aula não é um desperdício do seu tempo. Mas, saiba que no computador, o que você poderá fazer é vir com o seu mouse, iluminar a sentença, clicar com o botão direito nela, selecionar a opção Highlight, e aí você vai ter
a sentença em amarelo, como se você tivesse passado aquele canetão amarelo em cima dela. E pronto, nada mais, nada menos do que isso. Já na forma à mão, você tem, primeiro, muito mais flexibilidade para fazer o destaque de palavras-chave, podendo fazer underlines, círculos, setas, definir de forma visual, a priori, o que você vai ler no skimming, como eu estou fazendo aqui, e, portanto, ter algo muito mais visual para você. Até porque, na folha de respostas, desculpe, na folha de questões, que é a folha que possui as questões que você vai responder, e depois vai transferir as respostas para o answer sheet, você pode rasurar à vontade. Você, então, pode fazer o que você desejar nela. É no answer sheet que você não pode. E, igualmente, quando você faz o exame no computador, perceba que este processo de destacar palavras-chave, deixando elas em amarelo, envolve 3 passos, não 1. Primeiro, o passo de iluminar. Segundo, o passo de clicar com o botão direito em cima. Terceiro, o passo de deixar amarelo. Isso significa, por consequência, que você constantemente vai estar até mesmo quebrando o fio da meada da sua leitura para destacar palavras-chave, para fazer o processo de ancoragem ser visual e para facilitar, por consequência, a identificação das respostas. Então, quando você faz o exame à mão, entretanto, o movimento é único. É um traço embaixo de uma sentença. É isto, é isso, é isso. Movimentos curtos, que levam menos tempo e, portanto, são muito mais orgânicos para um processo de leitura dinâmica do que novamente, clicar com o botão direito em cima, selecionar highlight e ter iluminado. Então, esta é mais uma perspectiva a se ter quando o assunto é refletir se fazemos o exame à mão ou não. Tudo bem? Uma outra observação importante é o questionamento que as pessoas têm quando elas estão falando de answer sheet e administração de tempo, porque elas falam, Caio, eu preciso de fato administrar o meu tempo. Portanto, para que eu administre o meu tempo bem, seria super interessante eu já escrever as minhas respostas diretamente no answer sheet, para que assim eu não tenha que primeiro me preocupar em escrever no answer sheet, desculpe, no question sheet, e depois fazer a transferência. E se você, de fato, é alguém que escreve muito bem, sabendo que definitivamente você não vai errar em uma escrita, em especial spelling, sinta-se à vontade para fazer isso. Mas saiba que com você aplicando o skimming de forma apropriada, você conseguirá responder as questões mais rápido. E o ideal é você, na realidade, levar 50 minutos para responder todas as questões e deixar os últimos 10 minutos para a transferência, como você tem no listening. No listening, você tem 30 minutos para escutar as respostas e dar. Desculpe, escutar aos áudios e dar as suas respostas à medida em que você escuta o áudio. E depois, você tem 10 minutos explicitamente separados, você vai ver eles sendo cronometrados na sua frente, para transferir ao answer sheet. No reading, não. Então, você, de fato, precisa de estar bastante atento a isso. Você definitivamente pode ter erros de spelling ao escrever direto no answer sheet. Então, definitivamente, esse é um problema. Tudo bem? Observação, tivemos alguém entrando na sala, muitíssimo obrigado por estar aqui. Eu somente peço para, por favor, desligar o microfone, pelo menos neste momento, para não termos nenhuma espécie de distração em sala de aula. Eu acho que é a Carol. Carol, você poderia, por favor, desligar o seu microfone clicando em mute? Você tem o ícone de mute. Muitíssimo obrigado por ter feito isso. Então, muito importante termos isso em mente, tudo bem, pessoal? Agora, sem problemas, Carol, sem problemas. Agora, uma última questão importante, que é o scanning. Porque o processo de realização dinâmica do IELTS Reading envolve skimming, ancoragem e scanning. E muita gente confunde skimming com scanning. Skimming é este processo de definições claras das fronteiras da sua leitura inicial. Scanning é o processo do quê? Vamos aqui, então, voltar a o que nós estamos aqui lidando. É você, agora que fez uma primeira leitura seca do texto, você vai para as questões e, tomando como referência as questões, retorna ao texto e o escaneia
à procura de palavras-chave que foram anteriormente definidas e deixadas visualmente claras por você em sua ancoragem, até encontrar o parágrafo que abrange a informação que a questão que você quer responder abrange, e, assim, lê-lo por completo até encontrar a resposta. Então, enquanto o skimming e a ancoragem são ações efetivas, o scanning é um processo. É de você, na realidade, tomando como referência as questões, retornar ao texto, tendo a ancoragem como referência, encontrar os parágrafos que abrangem a informação que a questão que você quer responder abrange, por consequência, ler o parágrafo individual que você identificou como sendo o parágrafo que abrange essa informação, e aí você encontrar a resposta. Porque o que queremos evitar no nosso processo de retorno ao texto depois de vermos as questões é voltarmos ao texto dando tiro para o alto até encontrarmos o parágrafo que abrange o que nós buscamos. Porque isso desperdiça muito tempo. Então, não é garantido que você em nenhum momento vai não precisar de dar tiro para o alto e, de fato, olhar parágrafo por parágrafo até encontrar algo que é, de certa forma, parecido com o tema que a questão abrange, portanto, você investir neste parágrafo para o ler por completo até achar a resposta. Mas o que nós queremos fazer aqui é diminuir a proporção em que isso acontece, para que, idealmente, você tenha o exame sendo feito em 50 minutos, a transferência para o answer sheet seja feita em 10, e, portanto, você tenha um time management excelente, e, portanto, tenha a estratégia IELTS Reading devidamente checada. Tudo bem? Então, aqui temos a teoria skimming, a teoria ancoragem e a teoria scanning devidamente explicadas. Pelo menos, também em teoria. Então, alguma dúvida ou questão sobre alguma questão abrangida aqui em sala? Me encontro completamente à sua disposição. Tudo bem? Por favor. Porque, diga de passagem, depois de termos isso daqui checado, vamos para a realização do exame. Detalhe, vocês devem ter percebido que o que enviei para vocês foi só uma sessão. E, de fato, não vamos fazer um exame inteiro aqui. Por quê? Porque o que você faz aqui, você aplica em cada outra sessão. Caso fôssemos fazer um exame completo, nós teríamos uma aula de 4 horas. Caso fizéssemos essa aula devidamente comentada. Então, em respeito ao tempo de vocês, nós não iremos fazer isso. Mas, com isso dito, você também não é prejudicado. Porque o que você faz em uma sessão, você faz em todas. É o processo de skimming, com ancoragem, com o retorno de skimming. E, claro, com algumas ponderações individuais, tomando como referência as questões que você tem para fazer. Então, antes de partirmos para a prática real, alguma dúvida ou questão? Sinta-se à vontade para trazer. Bom, então, se vocês não têm, vamos lá. Considerando, então, o processo de skimming, vamos aqui, então, apagar tudo isso e vamos fazer skimming e ancoragem ao mesmo tempo. Eu espero que vocês estejam com o texto aberto, o arquivo PDF com o exame devidamente enviado para vocês, aberto em seu computador, para que assim possamos juntos o fazer. Então vamos começar. Zoo Conservation Programs. One of London Zoo's recent advertisements caused some irritation, so patently did it distort reality. Headlined, "Without zoos, you might as well tell these animals to get stuffed." It was bordered with illustrations of several endangered species and went on to extol the myth that without zoos, like the London Zoo, these animals will almost certainly disappear forever. With the zoo world's rather mediocre record on conservation, one might be forgiven for being slightly skeptical about such an advertisement. Então, tivemos aqui a primeira leitura com o destacar de duas palavras-chave. London Zoo e London Zoo novamente. Vamos aqui agora ir para o segundo parágrafo. Zoos were originally created as places of entertainment, and their suggested involvement with conservation didn't seriously arise until about 30 years ago, when the Zoological Society of London held
the first formal international meeting on the subject. Agora cai uma questão que é muito importante. O skimming envolve a leitura do primeiro período e do último período. Mas a ancoragem pode envolver você destacar palavras-chave até mesmo das partes que você não lê para interpretação. Então, vejamos que neste primeiro período, eu destaquei zoos, 30 years ago, and the Zoological Society of London. Agora, aqui no meio, entre o 8 years e o this, que é o final, desculpe, que é o começo do último período deste parágrafo em particular, nós podemos passar o olho rapidamente, não para ler para interpretação, mas para identificar palavras-chave. E já que, como explicado, palavras-chave são visualmente destacáveis do restante do texto, elas são esteticamente mais facilmente identificáveis, você definitivamente aqui consegue, sem ao menos ter que ler, identificar palavras-chave com o potencial de oferecer essa ancoragem que te dá referência para, ao retornar ao texto, encontrar o parágrafo correto para a questão que você busca responder. Então aqui, 8 years, reading and endangered species, e perfeito. Então veja que eu não li esta parte. Eu não li o 8 years até o buzzword, mas eu destaquei duas palavras-chave. 8 years and the breeding of endangered species. Tudo bem? Continuemos agora lendo para interpretação, também fazendo ancoragem. This commitment has now been clearly defined in the World Zoo Conservation Strategy, WZGS, September 1993, which, although an important and welcome document, does not seem to be based on an unrealistic optimism about the nature of the zoo industry. The WZCS estimates that there are about 10,000 zoos in the world, of which around 1,000 represent a core of quality collections capable of participating in coordinated conservation programs. Agora, o último período começa no of course. Vamos ver aqui se tem alguma questão. 10,000. Ok? Continuemos. Of course, it is difficult to get accurate data, but to put this issue into perspective, I have found that in a year of working in Eastern Europe, discover fresh zoos on almost a weekly basis. Perfeito. Continuemos. The second flaw of the WZCS document is the native faith it places in its 1,000 core zoos. One would assume, não é necessário, aqui já lemos o primeiro período, porque é informação suficiente. Vamos ver se aqui no meio, até o último, temos alguma coisa. Zoo Federation, talvez. Perfeito. Continuemos. The greatly respected American Association of Zoological Parks and Aquariums, WAZPA, has had extremely dubious members. And in the UK, the Federation of Zoological Gardens of Great Britain and Ireland. Opa, percebi aqui que na realidade eu acabei lendo a metade, porque de fato aqui temos no próximo parágrafo, não no próximo parágrafo, mas na próxima página, a continuação do mesmo parágrafo. Mas enfim, continuemos então. Has occasionally had members that have been roundly censored in the national press. These include Robin Hill Adventure Park on the Isle of Wight, which many consider the most notorious collection of animals in the country. This establishment, which for years was protected by the Isle's local council, which viewed it as a tourist amenity, was finally closed down following a damning report by a veterinary inspector appointed under the terms of the Zoo Licensing Act of 1981. As it was always a collection of dubious repute, one is obligated to reflect upon the standards that the Zoo Federation sets when granting membership. The situation is even worse in developing countries, where little money is available for the redevelopment
it is hard to see a way of incorporating collections into the overall scheme of the WZCS. Even assuming that the WZCS's 1,000 core zoos are all of a high standard, complete with scientific staff and research facilities, trained and dedicated keepers, accommodating that permits normal and natural behavior, and a policy of cooperating fully with one another, what might be the potential for a conservation. Colin Tudge, aqui não estamos indo então para interpretação, simplesmente aqui são palavras-chave, até o último período, começando aqui, this seems. This seems an extremely optimistic proposition for a man who must be aware of the failings and weaknesses of the zoo industry. The man who, when a member of the Council of London Zoo, had to persuade the zoo to devote more of its activities to conservation. Moreover, where are the facts to support such optimism? Agora, lemos o último parágrafo por completo. Today, approximately 16 species might be said to have been saved by captive breeding programs, although a number of these hardly can be looked upon as resounding successes. Beyond that, about a further 20 species are being seriously considered for zoo conservation programs. Given that the international conference at London Zoo was held 30 years ago, this is pretty slow progress and a long way off Tudge's target of 2,000. Então, aqui fizemos o processo de skimming e ancoragem simultaneamente. Perfeito. Então, agora, vamos à realização das questões. Somente um instante, por favor. Somente aqui buscando verificar algo. Ok. Então, let's move. Primeiro, aqui temos uma questão que definitivamente atinge muitas pessoas. Yes, no, and not given. Ou a sua variação, true, false, not given. Do the following statements agree with the views of the writer in the reading passage? In boxes 16 to 22, write yes, no, not given. Yes, if the statement agrees with the writer. No, if the statement contradicts the writer. And not given if it is impossible to say what the writer thinks about this. Example, London Zoo's advertisements are poorly presented. Answer, not given. Então, o que nós temos aqui é uma mecânica no qual você tem uma sentença que, na prática, é uma conclusão sobre o texto que você acabou de ler. E você, tomando como referência o que o autor disse, precisa classificá-la como yes, se ela é de acordo com o que foi dito pelo autor, no, se ela vai de encontro, ou seja, ela não é algo que foi dito pelo autor, ou not given, ou seja, ela não é algo que não foi mencionado pelo autor. Então, portanto, não é nem verdade e nem mentira, não é nem yes, nem no, não foi simplesmente mencionado. O que nós temos aqui é uma mecânica no qual, em especial, precisamos, antes de tudo, de respeitar a nomenclatura, porque você tem um outro tipo de questão clássico que é exatamente igual a esse, true, false, not given. Tem a mesma mecânica, a mesma lógica. Agora, se você escrever true ao invés de yes, se você escrever false ao invés de no, para uma questão de yes, no, not given, você erra tudo, mesmo se suas classificações estiverem certas. Se você escrever yes ao invés de true, ou no ao invés de false, se as instruções estiverem lhe pedindo para utilizar true ou false, você também perde todas as suas questões. Então, a primeira questão que nós temos aqui que fazer é respeitar ao pé da letra as instruções. Próximo ponto. Você tem as pessoas tendo o yes sendo o mais fácil a ser identificado. Por quê? O que é yes ou o que é true nada mais é do que uma sentença que fala com palavras diferentes algo que o autor diz. Então, é simplesmente uma paráfrase de algo que foi lido por você no texto. E, por consequência, de fato, é mais óbvio. Agora, o que pega as pessoas é no e not given, pelo menos via de regra. É óbvio que o seu caso pode ser diferente, mas, via de regra, a maior parte das pessoas tem dificuldades com no e not given. Por quê? Em especial pelo fato de que, com muita frequência, elas colocam no em questões que são not given. Então, vamos começar com o que é not given. Not given
ou seja, uma sentença que não foi dada, uma ideia que não foi dada, ocorre em dois momentos. O primeiro é quando você tem o texto em nenhum momento mencionando algo que a sentença mencionou, ou melhor, quando você tem a sentença de fato não sendo sobre absolutamente nada em relação ao texto, ou seja, de fato o autor em nenhum momento mencionou nada do que a sentença fala, ou quando a sentença fala algo que o texto fala sobre, chega a uma conclusão que o texto não chegou sobre, mas também não nega. O problema é que as pessoas, ao verem uma sentença que de fato foi abrangida pelo texto, mas uma sentença que explicita uma conclusão que não foi chegada pelo autor, automaticamente elas falam, ok, não. Mas calma, existe um outro nível, que é, ok, não é dito pelo autor, mas foi mencionado por ele. Foi negado? Se não foi explicitamente negado, é not given. Por quê? O que é no ou false? Quando você tem uma sentença que diz algo oposto, completamente oposto ao que o texto fala, ou seja, o texto fala o carro é amarelo e a sentença fala o carro é azul, ou quando o texto nega explicitamente a sentença, ou a sentença explicitamente nega o texto. Por exemplo, o texto fala o carro é vermelho e a sentença fala o carro não é vermelho. Ela não diz que o carro é azul, ou seja, o oposto. Ela nega o carro não é vermelho. Isso também é no. Agora, se a sentença fala sobre algo que o texto fala, chega a uma conclusão que o texto não chega, mas também o texto não nega, ou a sentença não nega algo que o texto diz, é not given. E com muita frequência você tem as pessoas colocando no, e por consequência, pontos sendo perdidos. Então vamos lá. 16. London Zoo's advertisements are dishonest. Ou seja, as propagandas que você encontra sobre os, de fato, London Zoos, ou seja, os zoológicos de Londres, são desonestas. Definitivamente isso foi algo que foi dito pelo autor logo no começo, não é? E logo no primeiro período, no primeiro parágrafo, one of London Zoo's recent advertisements caused me some irritation, so pendently did it distort reality. Ou seja, de fato, o advertisement, ou seja, a propaganda de um determinado zoológico em Londres, distorceu a realidade de uma forma muito explícita. Isso é uma outra forma de falar que ele foi desonesto. Lembre-se, o que é true é uma paráfrase de algo que foi dito pelo texto. Então, aqui, definitivamente, temos yes. 17. Zoos made an insignificant contribution to conservation up until 30 years ago. Ou seja, os zoológicos fizeram uma contribuição quase que nula até 30 anos atrás, quando o assunto são quando o assunto é a conservação de animais. Bom, de fato aqui é mencionado, e olha o 30 years aqui, que foi o que nós destacamos. Olha a ancoragem, ela já fez. Nós sermos capazes de ir direto para o parágrafo que importa, porque definitivamente deixamos claro visualmente a palavra-chave 30 years. Zoos were originally created as places of entertainment, and their suggested involvement with conservation didn't seriously arise until about 30 years ago. Primeiro período, dando a resposta que nós destacamos com ancoragem. Então, 17, yes, também. 18. The WZCS document is not known in Eastern Europe. Ou seja, o documento WZCS, que define standards, ou seja, padrões a serem seguidos de qualidade em zoológicos, não é conhecido no leste europeu. Ou seja, definitivamente temos aqui algo que, bom, de fato, o texto fala que o WZCS não é muito conhecido em partes do mundo. E, de fato, ele menciona sobre o Eastern Europe. Mas ele não disse precisamente que o Eastern Europe
não, de fato, o conhece, mas também não nega. Então, vejamos aqui Eastern Europe. Olha a ancoragem. Cadê o Eastern Europe aqui? Eastern Europe. Onde que temos aqui o Eastern Europe? Eastern Europe. A ancoragem nos fez identificar rapidamente que é o parágrafo 3 que fala sobre isso. The WZCS estimates that there are about 10,000 zoos. Não. Último período. Of course, it is difficult to get accurate data, but to put this issue into perspective, I have found that in the year working in Eastern Europe, I discover fresh zoos on almost a weekly basis. Então, aqui está falando que, de fato, existem muito mais zoológicos no mundo do que o próprio documento WZCS define. E, por consequência, bem provavelmente a maior parte deles não segue os padrões definidos pelo WZCS. Miri fala que, durante o período em que ele esteve trabalhando no leste europeu, toda semana ele descobria um novo zoológico. Mas isso não foi mencionado pelo autor, que não se conhecia o documento de padrões de qualidade WZCS no leste europeu. Portanto, o texto, ou melhor, a sentença fala sobre algo que o texto fala sobre. Chega a uma conclusão que o texto não chega, mas o texto também não nega. Então, não é no, é not given. E uma observação, eu estou aqui colocando NG, mas a sua resposta tem que ser not given, extenso. Porque caso você utilize abreviações, você também perde a questão. Pelo menos via de regra. Próximo, 19. Zoos in the WZCS select list were carefully inspected. Ou seja, os zoológicos WZCS, na lista WZCS, são, de fato, carefully inspected, ou seja, inspecionados com cuidado. Bom, vamos aqui encontrar, então, o WZCS Select List. O que fala sobre a lista WZCS? Não é? Vamos aqui tentar identificar isso. Bom, definitivamente, aqui temos o WZCS por completo. Agora, em várias partes diferentes do texto, mas sabemos que, através da nossa leitura, isto é no, porque ele diz, dando aquele exemplo do zoo, onde que está aqui aquele zoo que foi reconhecidamente deixado claro que ele era um zoológico de baixa qualidade, aqui, ó. This include Robin Hood Adventure Park on the Isle of Wight, which may consider the most notorious collection of animals. Aqui foi dito que ele foi finally closed down following a damning report by a veterinary inspector appointed by the Zoo Licensing Act. Ou seja, você teve um zoológico que foi banido e este zoológico, de fato, fazia parte desta lista de zoológicos licenciados pelo documento de padrões WZCS. Por consequência, então, não podemos dizer que os zoológicos que estão nessa lista WZCS são cuidadosamente inspecionados, porque o zoológico era o maior até o momento onde que ele existia, e mesmo assim ele foi descoberto como sendo local de muito abuso animal. Então, definitivamente aqui é no. 20. No one knew how the animals were being treated at Robin Hood Adventure Park. Robin Hood Adventure Park, palavra-chave, Robin Hood Adventure Park, aqui de novo. Vamos aqui ver. This include Robin Hood Adventure Park on the Isle of Wight, ancoragem, which many consider the most notorious collection of animals in the country. This establishment, which for years was protected by the Isle's local council, which viewed it as a tourist amenity, was finally closed down following a damning report by a veterinary inspector appointed under the terms of zoo licensing. As it was a collection of dubious repute, one is obligated to reflect upon the standards of the Zoo Federation sets when granting membership. The situation is even worse in developing countries where little money is available. Então vejamos, this includes Robin Hood, which many consider the most notorious. This establishment, which for years was protected by the Isles local council, which viewed it as a tourist, was finally closed down following a damning report by a veterinarian. Então, de fato, vejamos aqui, which for many years was protected by the local council. Ou seja, de fato, o hospital, ou melhor, o zoológico foi protegido e defendido pelo Isles Local Council,
que era, de fato, o conselho local que via o zoológico como uma boa atração turística e, por consequência, provavelmente era uma fonte de renda para a comunidade, sabia do que estava acontecendo e por muitos anos. Só que não fez nada. Só quando um terceiro inspector, alguém terceirizado, foi de fato ver, é que descobriu a situação e o zoológico foi fechado. Então, a situação não aconteceu sem ninguém saber. No one knew, não. O conselho, o Council of the Isle, sabia. Então, aqui é também no. Colin Tudge was dissatisfied with the treatment of animals at London Zoo. Vamos ver Colin Tudge aqui. Colin Tudge é uma pessoa que, inclusive, nós destacamos o nome dele, não é? Colin Tudge. Vamos aqui voltar aqui. Nós temos aqui o Colin Tudge. Calma. Great Britain. Bom, Colin Tudge está aqui. Inclusive, foi uma palavra que nós havíamos destacado. Está vendo a ancoragem acontecendo? Eu não estou lendo para a interpretação, eu estou buscando palavra-chave que estava visualmente destacada. E detalhe, visualmente destacada, inclusive em parte que a gente não leu para a interpretação, a gente só passou o olho. Agora nós lemos para a interpretação. Colin Tudge, author of Last Animals at the Zoo, Oxford University Press, 1992, argues that if the world zoos work together in cooperative breeding programs, then even without further expansion, they could save around 2,000 species of endangered land vertebrates. This seems an extremely optimistic proposition from a man who must be aware of the failings of weaknesses of the zoo industry. The man who, when a member of the Council of London Zoo, had to persuade the zoo to devote more of its activities to conservation. Moreover, where are the facts to support such optimism? Então, voltando aqui. Colin Tudge was dissatisfied with the treatment of animals at London Zoo. Bom, temos aqui, então, uma questão de fato importante, porque aqui é mencionado que ele teve que ser, inclusive, consistente na sua demanda, na sua organização por melhorias gerais dos zoológicos. Mas não é necessariamente aqui dito que ele estava não satisfeito, não é? O autor disse que ele poderia estar ciente. Ele provavelmente estava ciente das falhas que a indústria como um todo tinha. Mas não foi referido a que ele estava necessariamente insatisfeito com especificamente os padrões de qualidade do London Zoo. Mas também isso não é negado. Isso não é deixado claro, o oposto. Por consequência, é not given. E por último, the number of successful zoo conservation programs is unsustainable. Estou aqui tentando falar português e inglês ao mesmo tempo. Vamos ver mais uma vez. The number of successful zoo conservation programs is unsatisfactory. Então, unsatisfactory é não satisfatório. Definitivamente aqui temos isto sendo yes. Por quê? É exatamente este o argumento do leitor, ou melhor, do autor ao longo de todo o processo, que é unsatisfactory. Não o oposto, mas que é, de fato, não satisfatório. É, de fato, um programa que tem uma determinada promessa que não é cumprida. Então, as respostas são yes, yes, not given, no, no, not given, yes. Tudo bem? Agora, vamos para estas dinâmicas aqui de questão múltipla escolha. Questões múltipla escolha, vamos somente verificar se temos alguém que escreveu algo aqui. Alguma dúvida? Nenhuma? Perfeito, então vamos prosseguir. Choose the appropriate letters A to D and write them in boxes 23 to 25 on your answer sheet. What were the objectives of the WZCS document? Então, quais são os objetivos do WZCS document? É aqui que nós temos uma mecânica que, de fato, nos exige termos aquela ideia de assertividade. Ou seja, sermos assertivos e tendermos a acreditarmos nas nossas primeiras impressões.
e chegarmos a conclusões de resposta final pela nossa real capacidade interpretativa, mesmo estando nervosos, não somente duvidando de si mesmo, não através de duvidar de si mesmo. Então, muito importante termos isso em mente. Então, WZCS document. What were the objectives? Então, WZCS document. Vejamos aqui o primeiro WZCS destacado aqui. Okay. WZCS estimates that there are about 10,000 zoos. Okay. WZCS document. The second flaw is the reasoning of the WZCS document. Is the naive faith it places in its 1,000 core zoos. Perfeito. Então vejamos. What were the objectives of the WZCS document? Quais são os objetivos? Nós sabemos que foi aquela questão de definir os padrões. Então, to improve the caliber of zoos worldwide. Definitivamente, esta é uma possibilidade. Mas vamos ver aqui outras. To identify zoos suitable for conservation practice. To provide funds for zoos in underdeveloped countries. Não necessariamente. To list the endangered species of the world. Também não. Então, vejamos. Temos aqui essas duas perspectivas. Eu sinto que, de fato, o que nós temos aqui como resposta correta é a B. Por quê? O objetivo final do WZCS é definir, de fato, standards a serem seguidos para que zoológicos tenham a capacidade de criar programas de conservação. E é isso que é, inclusive, questionado pelo próprio autor. Ele diz que este objetivo de conservar a vida animal através de zoológicos não é algo que é efetivamente conquistado pela organização e pelo documento que define esses padrões, denominado WZCS. Então, não é simplesmente improve the caliber, ou seja, melhorar o calibre, ou seja, melhorar a robustez do zoológico. Mas, mais especificamente, sim, melhorar a qualidade, mas fazê-los serem aptos a conservarem vida animal. Então, a resposta é a B. 24. Why does the writer refer to Robin Hill Adventure Park? Por que o autor fala sobre Robin Hill? Nós, de fato, lemos já o parágrafo de forma mais aprofundada que abrange sobre Robin Hill. Então, vejamos aqui, não é, as possibilidades. To support the Isle of Wight Local Council? Definitivamente não. To criticize the 1981 Zoo Licensing Act? Talvez. To illustrate a weakness in the WZCS document? Talvez. To exemplify the standards in the WAZPA zoos? Definitivamente não. Então, o que nós temos aqui, na realidade, é, sim, para criticar, mas mais precisamente mostrar a fraqueza. Porque ele disse, WZCS define qualidades e realmente fala que todos os zoológicos que seguem os padrões definidos por ela são de alta qualidade. Mas o fato é que tivemos o Robin Hill Adventure Park sendo um exemplo que era o, inclusive, maior zoológico do Reino Unido até ser fechado por conta de abuso animal. E, por consequência, nós tivemos aqui um ilustrar da fraqueza do documento, ou seja, do fato de que ele define padrões, mas não necessariamente faz o enforcement, ou faz a fiscalização apropriada, de fato, faz os zoológicos seguirem o que ele define. Então, temos aqui o C sendo a resposta correta. C. E aqui, B. 25. What word best describes the writer's response to Colin Tudge's prediction on captive breeding programs? Então, o que você tem aqui é, qual é a perspectiva que o autor tem sobre a visão do Colin Tudge, ou melhor, as expectativas que ele tem dos programas de conservação feitos em cativeiro. Você tem o disbelieving, que definitivamente é algo, ou seja, é um sentimento de descrença em esta expectativa do Colin Tudge. Impartial, imparcial, não. Prejudiced, ou seja, preconceituosa, não. Accepting, ou seja, o autor aceita e concorda com esta
expectativa do Colin Tudge que zoológicos de fato têm muito potencial para conservar a vida natural. Não. O que de fato descreve é o disbelieving, ou seja, o autor desacredita, ele não crê, ele não acredita nessa perspectiva que o Colin Tudge tem sobre conservação de vida animal em cativeiro. Então a resposta é A. Então temos aqui o 23B, 24C, 25A. Tudo bem? Agora vamos à última atividade e, por consequência, assim, finalizamos a nossa aula. Questions 26 to 28. The writer mentions a number of factors which lead him to doubt the value of the WZCS document. Which three of the following, somente momento, which three of the following factors are mentioned? Write your answers A to F in boxes 26 to 28 on your answer sheet. Então aqui nós temos uma dinâmica de questão também múltipla escolha, mas é na realidade 3 escolhas a serem feitas deste grupo de 6. E primeiro, quando temos questões como esta, não importa a sequência. Você pode colocar E, B, C como resposta, ou A, B, C, ou você pode colocar C, B, A, não importa. Você, na realidade, só precisa de identificar as respostas certas. Tudo bem? Não é algo que importa. Então, novamente, the writer mentions a number of factors which lead him to doubt the value of the WZCS document. Which three of these following factors are mentioned? Ou seja, o autor menciona um número de fatores que o leva a duvidar do valor do WZCS, do documento WZCS. Qual dos 3 dos seguintes fatores são mencionados pelo autor? Então, vamos buscar aqui um primeiro que faz sentido. The number of unregistered zoos in the world. Isso daqui é definitivamente algo que faz sentido, porque naquela parte que ele falou sobre onde que está aqui a parte que fala sobre o Eastern, não é? Vejamos aqui, Eastern Europe. Of course, pessoal, eu lhe peço desculpas caso vocês estejam escutando certos barulhos, mas é aquela circunstância do Bolsonaro, não é? As pessoas estão gritando na janela por conta dele. Vamos, de fato, deixar isso passar, porque o Brasil não é o nosso foco neste momento. Então, of course, it is difficult to get accurate data, but to put this issue into perspective, I have found that in the year of working in Eastern Europe, I discover fresh zoos on almost a weekly basis. Ou seja, de fato, você tem a descoberta quase que semanal por parte deste autor de novos zoológicos. E, por consequência, você tem aqui the number of unregistered zoos in the world sendo definitivamente um problema e um fator que faz ele desacreditar do documento WZCS. Então, definitivamente aqui temos a questão A sendo uma das 3. Próximo. The lack of money in developing countries. Definitivamente não é, porque ele não menciona nada sobre falta de dinheiro em países subdesenvolvidos, fazendo com que os zoológicos sejam de pior qualidade, mesmo os que são definidos pelo documento WZCS. Próximo, the actions of the Isle of Wight Local Council. Definitivamente, este é algo que, de certa forma, foi mencionado por ele, mas a realidade é que não foi isto que fez ele desacreditar do WZCS. Então, as ações do Isle of Wight definitivamente não são um fator. D. The failure of the WZCS to examine the standards of the core zoos. Definitivamente, esse daqui é um outro elemento. E é aí que ele deu o exemplo do Robin Hill, que aí sim foi onde que o Isle of Wight foi devidamente abrangido no texto. Então, pelo fato de que o WZCS não examina de forma apropriada os seus zoológicos que estão ali na sua lista de zoológicos de fato verificados, o Robin Hill foi um exemplo, faz com que o D, portanto, seja uma resposta correta. Próximo, the unrealistic aim of the WZCS in view of the number of species saved to date. Definitivamente aqui, nós temos essa sendo uma possibilidade, porque ele sente que o WZCS e a organização por trás dele
definem que a quantidade de animais salvos e conservados devido a zoológicos e que vão ser ainda salvos estão muito longe do que, na prática, pode ser salvo. Então, isto é definitivamente também uma opção. O F, the policies of WZCS zoo managers, ou seja, as políticas de zoo managers, ou seja, dos administradores de zoológico, dos zoológicos listados como validados pelo WZCS, não foi necessariamente uma questão diretamente criticada por ele. Ele não mencionou nenhum administrador de zoológico individual. Ele comentou sobre Robin Hill e sobre a administração, mas não falou sobre algum administrador em particular. Portanto, F não é uma opção, é uma opção. Por consequência, você tem as respostas A, B e E sendo as respostas finais. Tudo bem? Então, pessoal, eu sinto que estamos aqui devidamente finalizados com a nossa sessão, com o texto e as questões respectivas a ele. Vejamos, só uma dúvida nessa que são 3 juntas. Se ela arruma, perca ponto nas 3. Se você erra uma, você perde a questão. Você não perde ponto nas outras porque elas não são conectadas. Você tem 40 questões a responderem e todas elas têm o mesmo peso sobre a nota final. Se você, na sua seleção de 3 questões, na seleção de 3 alternativas para, então, por consequência, responder 3 questões, identificou uma errada, mas as outras 2 de forma certa, você perde uma questão, não 3. As outras 2 vão ser consideradas corretas, tudo bem? Porque, como dito, todas têm o mesmo peso e não tem uma conexão uma à outra, em termos da dinâmica de correção. Perfeito. Então, pessoal, considerando que nós abrangemos aqui alguma dúvida ou questão sobre qualquer aspecto, temos Jones fazendo a sua pergunta e foi devidamente esclarecida. Sinta-se à vontade para ligar o seu microfone ou colocar aqui no chat room a sua dúvida. Eu estou aqui para responder. Essas questões políticas no Brasil são uma maravilha. E por saber que não era para eu estar aqui, o coronavírus pegou o avião por mim. Infelizmente, tive a Europa fechando e, por consequência, acabei ficando aqui. Oh, meu Deus. Mas, enfim, questão de tempo. Quando os aeroportos estiverem abertos, estou fora. Bom, nenhuma dúvida? Oi, Caio. Ótimo. Seria a Carol. Desculpa? Quem? Carol, é. Carol, perfeito. Carol, sinta-se à vontade. No começo, quando tu começasse a grifar, tu grifasse bastante a palavra azul. Na parte do, como é que chama? Do ancoragem. Pronto, London Zoo. Aí por que essas seriam coisas a serem grifadas várias vezes? Palavras específicas que definem com exatidão os tópicos e as informações individuais especificamente abrangidas por aquele parágrafo. Porque, como você mesmo viu, o que cai nas questões são informações específicas. O que você tem é um nível de granularidade muito alto e você responde a um nível muito granular as respostas. Por consequência, você tem detalhes muito específicos que é o que você tem que buscar. E esses detalhes são essas informações específicas que você busca se adiantar destacando nos parágrafos. E aí você vai para as questões, tomando elas como referência, retorna ao texto. Isso pode parecer muito complexo, mas se você quer uma referência prática, porque você viu que na prática isso funciona, eu consegui em vários instantes, eu não vou falar aqui em todos, mas na maior parte deles, quando voltei ao texto, simplesmente por palavras destacadas eu consegui encontrar o parágrafo que falava o que a questão abrangia, e aí eu li o parágrafo por completo até achar a resposta. Você viu que isso na prática de fato dá certo? O que de fato, de uma forma prática, define uma palavra-chave é ela sendo esteticamente diferente do restante do parágrafo. Porque isso já faz ela ser um nome próprio, faz ela ser um número, faz ela ser um nome próprio de uma pessoa, faz ela ser uma data, faz ela ser uma hora. E as questões vão ser exatamente sobre estas questões, essas informações individuais. Então, a teoria é informações que definem com exatidão o tópico abrangido pelo parágrafo. A prática, para você ter uma referência ainda maior, é o que visualmente se destaca do resto do texto. Que aí você tem, de fato, um overlap.
aliás, o que se destaca visualmente do resto do texto. Porque, normalmente, o que se destaca do resto do texto é informação específica, como nomes, datas, números. Informação específica é o que cai nas questões e, portanto, você fez duas coisas ao mesmo tempo. Consegui explicar? Mesmo? Sim, consegui. Obrigada. Mesmo. Perfeito. Se você não entendeu, sinta-se à vontade para falar, mas caso você entendeu, de fato, excelente. Vamos ver aqui mais informações. Se alguém colocou mais dúvidas. Não? Pessoal, sinta-se à vontade para ligar o microfone ou para escrever no chat room, sem problemas. Ótimo. Bom, se vocês não então têm dúvidas, eu sinto então que o meu objetivo aqui também é respeitar o tempo de vocês. O que eu irei fazer é, eu vou inclusive tirar o screenshot, porque é isso que eu sempre faço. Vou tirar o screenshot dos participantes que estão até o final e enviarei uma mensagem individual para cada, perguntando se existe alguma dúvida a um nível individual que vocês gostariam de fato, ter esclarecidas. Mas caso não tenha, então, pessoal, eu sinto que nós terminamos a nossa análise reading, terminamos a nossa sessão reading, destacando, então, a dinâmica de skimming, ancoragem, scanning, e, por consequência, portanto, terminamos a nossa aula. E destacamos aqui a mecânica em especial, nesta aula em particular, do true, false, not given, ou no, false, not given, que é um tipo de questão que é 110% provável de cair no seu exame, seja ele feito no computador ou não. E o problema principal é, de fato, not given. Tudo bem? É sempre também muito bom, Jones, ter você conosco e todos aqui também. Então, muito obrigado, pessoal. Ótimo, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Também vou entrar em contato individualmente com vocês. Já tirei screenshot de todos que participaram na aula até o final. Então, fiquem com Deus. Seja você estando no Brasil, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, por favor, fique com Deus, cuide de si mesmo, stay safe. E nos vemos, então, na nossa próxima aula, tudo bem? E qualquer questão, sinta-se à vontade também para proativamente entrar em contato, pois eu estou sempre aqui à sua disposição. E sempre estarei, tudo bem? Então, todos, uma excelente noite. E muitíssimo obrigado por estar aqui comigo. Bye, bye.